Olá para você que acessa o Portal MIR. Hoje, dia 22, logo cedo, acordamos com uma notícia complicada, uma notícia que preocupou a muitos da comunidade. Às 5h59 da manhã, um forte terremoto foi registrado em alto mar, próximo a Fukushima. Este terremoto atingiu a magnitude de 7,4 na escala Richter, a escala que medida no epicentro do terremoto. A intensidade sísmica chegou a 5 fraco e o terremoto foi sentido em diversas províncias, incluindo Guma, Shizuoka, Tóquio, Chiba, Saitama, Miyagi, Ibaraki, entre outras. Alguns visitantes do Portal MIR relataram que sentiram o tremor até em Aichi. Inicialmente, as autoridades previram um tsunami de até 3 metros para Fukushima, Miyagi e Ibaraki. A previsão inicial era que o tsunami atingisse a costa de Fukushima por volta das 6h20, mas acabou chegando por volta das 7 horas. Inicialmente, um tsunami de 90 centímetros atingiu uma cidade de Fukushima, mas o maior tsunami foi registrado em Sendai, na província de Miyagi. Algumas pessoas acham que um tsunami de 50 centímetros, 1 metro é baixo, mas devemos lembrar que um tsunami não é uma onda, e sim um forte volume de água. Nós recebemos notícias recentes de que escolas estão com aulas suspensas em Fukushima. São 61 escolas de Shogaku e Chugaku, 24 escolas Koukou estão com aulas suspensas. Em Miyagi, pelo menos 38 escolas de Shogaku e Chugaku e 26 Koukou estão com aulas suspensas. Em relação a feridos, não houve feridos graves, mas tivemos 3 feridos em Chiba, 3 em Fukushima e 1 em Miyagi. Na região de Kanto, há atrasos de até 10 minutos, atrasos entre 10 minutos e 1 hora em algumas linhas ferroviárias. E há linhas ferroviárias suspensas, as linhas ferroviárias estão com funcionamento suspenso na região de Fukushima. Muitos estabelecimentos comerciais estão com funcionamento suspenso devido aos danos. Foram contabilizados em torno de 2.000 pessoas em locais de refúgio em Fukushima. Como as autoridades emitiram rapidamente os alertas, os cidadãos de áreas costeiras de Fukushima, Miyagi e Ibaraki evacuaram rapidamente e não foram registrados danos graves nem feridos graves durante esta ordem de evacuação. Outra grande preocupação que nós recebemos muitas mensagens hoje durante o dia foi em relação à usina nuclear de Fukushima. A Tokyo Denryoku, responsável pela usina de Fukushima, comunicou que os motores que resfriam o material radioativo foram desligados automaticamente durante o terremoto. E após uma verificação de segurança, eles foram religados 1h30 depois do tremor. A temperatura chegou a aumentar em torno de 1 grau Celsius, mas não houve problemas, pois a contenção, segundo a Tokyo Denryoku, aguentaria até um aumento de 65 graus. E uma outra informação que preocupou as pessoas foi que um terremoto secundário aconteceu às 10h38, chegando à magnitude de 4,8, além de outras réplicas de menor intensidade que aconteceram durante a manhã de hoje. Nesse momento, a NHK está passando algumas informações aí em relação ao terremoto de hoje, as réplicas, tá? De Iwate até Ibaraki, o aviso de tsunami prossegue. Então, o aviso de tsunami agora já não é mais ordem de evacuação, foi rebaixado para apenas um aviso de tsunami, mas que se estende desde Iwate até Ibaraki. Tá? Então, no momento, a situação parece que está se regularizando. Agora são 12h04, tá? A situação parece que está se regularizando, o aviso de tsunami está mantido. E as autoridades continuam pedindo para que os cidadãos não se aproximem de áreas costeiras. Não há alerta de perigo eminente. Assim, todos nós não devemos ficar em pânico ou com preocupação excessiva. A Michiemi está perguntando, parece que ela está em Shizuoka, ela está perguntando se é perto. Olha, Michi, é relativamente perto, tá? Mas a sua região, no momento, ela não está sob alerta, sob aviso de tsunami, tá ok? As principais áreas elas estão indo desde Ibaraki até a província de Iwate, tá? Então nós devemos ficar alertas aí aos avisos que estão sendo emitidos pelas autoridades,
tá ok? Nesse momento a NHK está mostrando imagens e avisando que não devemos nos aproximar da orla marítima. Então o terremoto aconteceu hoje às 5h59 da manhã, tá? Foi registrado em alto mar, o epicentro dele foi em alto mar, próximo a Fukushima, a mesma região que sofreu em 2011 com o Higashi Nihon Dai Shinsai, o grande terremoto do leste do Japão, do nordeste do Japão. Este terremoto o terremoto de hoje atingiu a magnitude de 7,4 na escala Richter, medida no centro. A intensidade sísmica chegou a 5 fraco e o terremoto foi sentido em muitas províncias. Nós recebemos mensagens aí de pessoas que acessam a nossa página que sentiram forte o terremoto em Guma, em Shizuoka, Tóquio, Chiba, Saitama, Miyagi, Ibaraki, entre outras províncias. E até mesmo em locais longe como Aichi, nós recebemos relatos de pessoas que sentiram o tremor. Inclusive no portal, se você acessar o home do portal, você vai ver que nós postamos aí alguns vídeos que usuários do Twitter publicaram com a chegada do tsunami, que foi em torno de 1 a 1,5 metros em algumas regiões. Então, as autoridades continuam pedindo para não chegarmos perto da orla marítima, tá ok? Até o aviso ser suspenso. Aparentemente, nesse momento, o mar está tranquilo, tá? Estava mostrando imagens de Iwate agora há pouco, o mar está tranquilo, apesar da previsão de aumento da maré durante essa manhã de hoje, tá ok? Outra coisa importante que nós gostaríamos de passar para todos é que é importante avisar os nossos parentes no Brasil ou em outros países que podem estar preocupados. Se possível, envie uma mensagem para acalmar as pessoas que estão vendo esse monte de notícias passando não só aqui na mídia do Japão, mas também lá no Brasil. Então, manda uma mensagem para os seus parentes, tá ok? Nesse momento, as autoridades estão reforçando os avisos, tá? Avisando que durante um período todos nós devemos estar alertas, inclusive em relação a réplicas do terremoto de hoje. Mas evite ficar em pânico ou com preocupação excessiva, tá ok? O sistema de informações aqui no Japão ele é muito eficiente. Há muitos aplicativos de celular e além de que as prefeituras sempre emitem alertas. Agora há pouco havia uma autoridade ali que estava falando em relação ao terremoto, está dizendo que as réplicas podem prosseguir até durante uma semana. Então, nessa próxima semana, todos devemos estar alertas em relação aos avisos que podem acontecer, principalmente as pessoas que residem aí na região nordeste do Japão. Lembrando que nesse fim de semana teve um terremoto no sábado na região de Wakayama e ontem teve um terremoto, foi muito rápido, né? Mas ele foi relativamente forte, mas atingiu aqui a região de Mie. Então o Japão é um país propenso realmente a ter terremotos, tá? Verônica Hisatugo está mandando uma mensagem aqui, obrigado. Então a Maite Tanaka também falando que é triste. Essa situação que nós estamos passando é uma situação um pouco preocupante, mas o mais importante é nós não entrarmos em pânico, tá? Então nesse momento ali ele está mostrando o tamanho dos tsunamis que atingiram algumas regiões. Então, como está podendo ser visto ali no mapa, o maior tsunami foi sentido em Sendai, que fica em Miyagi, chegou a 1,40 m. Tá? Eu falei agora há pouco, mas 1,40 m não é pouco, realmente é um aumento do nível do mar. O tsunami ele vem com 1,40 m de força de água e realmente pode arrastar uma pessoa e causar muitos ferimentos. Em Shinomaki nós tivemos 80 centímetros de tsunami, tá? É uma força, é um forte volume de água. Ó, nessa imagem, esse vídeo aí ele está disponível também no portal. Se você acessar o home do portal, tem uma notícia falando sobre os vídeos que usuários do Twitter registraram. Esse vídeo aí foi registrado por um usuário do Twitter, né? Ele está disponível lá no portal, tá ok? Então, nós estamos recebendo agora algumas mensagens, pessoas dizendo Deus proteja a todos, família, amigos. Realmente é importante nós termos fé, né, de que não vai acontecer, mas é importante a gente estar... Olha a imagem do tsunami subindo o rio.
tá? Ele vem, esse rio ele desemboca no mar, então a força do tsunami ele vem subindo o rio acima. Então, pessoas que moram em áreas, olha ali, dá para ver que tem pessoas ali assistindo, filmando, né? É um perigo você ficar numa situação dessa aí, porque se o nível aumenta, ele aumenta de repente. Então tem pessoas perguntando aí a distância aí de Iwate até Toyota, né? A minha equipe aqui acabou de dar uma levantada, até Toyota são 670 quilômetros, né? Então é uma grande distância entre Aichi e essa região que foi atingida aí pelo terremoto no nordeste do Japão, tá ok? Então é importante nós estarmos olhando, porque a TV, a NHK e não as mídias vão estar emitindo alertas aí em relação ao aviso de tsunami. Então, como vocês podem ver ali do lado direito, tem um mapa do Japão e essa faixa amarela está sobre aviso de tsunami. Né? Nesse momento há uma imagem de um barco que virou aí com a força do tsunami. Então, até essa linha ser liberada, essas áreas estão sob aviso de tsunami. Ou seja, o terremoto aconteceu hoje às 6 horas da manhã, mas agora, meio-dia, 6 horas depois, ainda está perigoso, tá? Principalmente porque aconteceram réplicas do terremoto. Então essas imagens aí dá para ter uma noção o que um tsunami de apenas 80 centímetros, 1 metro fez, conseguiu virar barcos. Ou seja, se você estivesse na beira da praia ou estivesse em uma rua que foi invadida pelo tsunami, você ia ver que seria algo muito difícil de se segurar, tá ok? Então vocês podem ter uma noção aí da força de um tsunami que conseguiu virar um barco dentro da água, tá ok? Então, como falei agora há pouco, uma outra grande preocupação foi a usina nuclear de Fukushima, né? Mas a Tokyo Denryoku, a responsável aí pela operação da usina, avisou que não há problemas, que os motores foram desligados automaticamente durante o terremoto, mas foram religados depois após uma verificação de segurança, tá? Então, fica o alerta aí para todos vocês que estão assistindo esse vídeo, que um tsunami de 50 centímetros, 1 metro, muitas vezes as pessoas pensam que é baixo, mas devemos lembrar que um tsunami não é uma onda, e sim um forte volume de água. No caso de 50 centímetros, 1 metro, é 1 metro de volume de água que vem e pode até arrastar um carro aí, dependendo da situação, quanto mais uma pessoa, tá ok? Então hoje, como as autoridades emitiram muito rápido os alertas, a TV estava o tempo todo transmitindo mensagens, né, que o tsunami está vindo, que devemos fugir. No caso aparecia assim, tsunami, nigete, né, ou hinan, ou seja, para as pessoas evacuarem dessas áreas próximas ao mar. Então algumas imagens durante o dia mostraram cidades vazias, porque as pessoas atenderam ao apelo das autoridades e foram para os abrigos ou para locais seguros, locais altos. Essa imagem está mostrando aí a força do tremor que aconteceu às 5h59, tá? Que chegou a Shindo 5 fraco. Tá? No portal tem um vídeo também que está mostrando ali como que foi o tremor dentro de uma estação de trem. Bom, outras usinas nucleares fora de Fukushima não tiveram nenhum problema constatado. Tá? Então, não tem preocupações no momento em relação às instalações nucleares do Japão, tá ok? No momento, parece que a situação está se regularizando, tá? Ó, uma imagem da Bahia, então, esse aí acho que é no momento que a onda estava entrando ainda. A sirene do alerta de tsunami que está mostrando. Ó, a Miti está perguntando, o tremor já passou? Sim, Miti, o tremor já passou. Tá? Então foi às 5h59, depois teve um outro tremor de menor intensidade às 10h38, tá ok? Então as pessoas podem prosseguir com sua vida normalmente. Acho que um dos objetivos desse vídeo aqui é para que vocês fiquem tranquilizados que a situação está se normalizando. Essas pessoas que estão ainda nos abrigos são porque moram em locais de risco ou no caso de idosos que têm dificuldades para se locomover. Então é aconselhável para essas pessoas que fiquem no abrigo, tá ok? Então
Agora, as outras pessoas podem prosseguir normalmente a sua vida, por exemplo, na província de Haiti, que é onde tem a maior concentração de brasileiros, ela não vai ser afetada pelo terremoto nem por tsunami. Então, a única coisa que nós devemos fazer é estar acompanhando as notícias. Eu sei que muitas pessoas ainda estão traumatizadas, ainda têm forte na memória sobre o terremoto de 2011 que causou aquela grande destruição, mas dessa vez foi um terremoto de menor magnitude e o tsunami também que chegou foi bem menor, mas as informações estão aí apenas para nós estarmos atentos e tomar cuidados e medidas preventivas se for necessário, tá ok? Então, o Portal Mia hoje já postou diversas notícias em relação ao terremoto de hoje que aconteceu ali próximo a Fukushima, tá ok? Então, desde as 6 horas da manhã, as autoridades já estavam reunidas preparando para a possibilidade de uma grande tragédia, mas graças a Deus não aconteceu. Tá? Mas as autoridades já estavam preparadas para fazer a evacuação das pessoas, tá ok? Essa aí é uma imagem que também está disponível lá no portal. Depois, quem quiser ver, basta acessar o home do Portal Mia e procurar por esses vídeos. É a onda do tsunami subindo o rio acima, né? Então o Japão é um país muito rápido em relação a transmitir informações aos cidadãos no caso de desastres naturais. Tá? Então podemos dizer que nós não precisamos ficar em pânico, apenas ficar alertas às informações que vão chegando. Tá ok? Então, repetindo, hoje às 5h59 da manhã, um forte terremoto foi registrado em alto mar, próximo a Fukushima. Este terremoto atingiu a magnitude de 7,4 na escala Richter, medida no epicentro. A intensidade sísmica chegou a 5 fraco, que é uma intensidade consideravelmente forte. E o terremoto foi sentido em muitas províncias. Nós recebemos mensagens aí de pessoas de Guma, Shizuoka, Tóquio, Chiba, Saitama, Miyagi, Ibaraki, tá? E até pessoas de Haiti disseram que sentiram o terremoto. Olha a força do tsunami aí, subindo o rio, né? Então, as autoridades emitiram esse alerta de tsunami muito rápido para os cidadãos. E o que aconteceu? O pessoal que as pessoas que moravam em áreas costeiras atenderam o apelo das autoridades e evacuaram, tá? Essas imagens que apareceram agora há pouco foram de moradores da região de Miyagi, tá? Que também sentiu aí, no caso, os efeitos do terremoto que aconteceu hoje às 5h59 da manhã. Então as autoridades estão o tempo todo passando informações. Então, ó, a Kika está falando que sentiu em Nagoya, né? Hoshihara Nakagawa está falando que em Kanagawa ele sentiu. Outras pessoas da região de Kanagawa falaram para nós hoje cedo que chegaram a acordar com o terremoto porque foi realmente forte naquela região. Então, no caso, você que está assistindo aí, se quiser postar aí um comentário sobre como que foi, como que você sentiu o terremoto aí na sua região, acho que as pessoas gostariam de saber, tá ok? Então as autoridades estão falando sobre os possíveis danos ocorridos, mas até o momento as imagens são realmente de móveis caídos, algumas lojas, né, que tiveram produtos caídos das prateleiras, tal, mas não houve nenhum dano forte, nenhum problema grave, um desabamento, alguma coisa assim em relação ao terremoto, ok? Então, a usina nuclear de Fukushima, né, já foi falado que não está com nenhum problema, que está operando dentro da normalidade. Por alguns momentos apenas os motores foram desligados, mas depois de 1h30 as autoridades religaram após uma verificação de segurança e a situação está voltando para uma normalidade, tá? Então, eu sei que muita gente está preocupada, mas vamos deixar de pânico. Ó, a Kika está falando que ela acordou com a cama chacoalhando no 14º andar onde ela reside, né? Bom, mas espero que ninguém tenha se machucado aí, né, Kika? Então, tá ok? Hoje vamos voltar à nossa vida normal, porque o terremoto
já passou os efeitos, mas vamos ficar alertas porque as autoridades falaram que existe a possibilidade de ocorrerem réplicas. Tá? Mais de 10 réplicas já foram constatadas até o momento, sendo que a mais forte chegou a 4,8 graus na escala Richter de magnitude. Tá ok? Então, vamos manter a cabeça no local, nada de pânico. E sempre que tiver informações, o Portal MIA vai postar aí o mais rápido possível, em tempo real, para que você possa saber da real situação que está acontecendo. Tá? Bom, as autoridades estão prevendo que um novo tremor Shindo 5 fraco pode ocorrer, seguido de tsunami, novamente com magnitude 7,4, tá? Então as autoridades estão emitindo esse aviso aos cidadãos, tá? Então, Cláudio parece que sentiu muito forte o terremoto ali em Ibaraki. Paloma está dizendo que em Yokohama foi muito forte. Tá ok, pessoal? Ó, a Trícia de Gifu, né? Gifu realmente está bem longe, né? Trícia Ishizawa, né? Gifu está bem longe ali do epicentro do terremoto. E aqui em Mie, no caso, o nosso escritório está em Mie aqui nesse momento. E nós aqui não sentimos hoje de manhã. Fomos acordados no caso, pelos alertas que nos enviam, né? Então, nós estamos tentando traduzir aos poucos aí o que as autoridades estão falando no jornal para que ninguém fique alarmado, tá? Então, falando um pouco aí sobre a usina, tá? Sobre a bomba de resfriamento que foi religada 1 hora depois, ela desligou automaticamente durante o terremoto, mas voltou depois de uma verificação de segurança. Então a usina nuclear de Fukushima está operando dentro de uma normalidade. 1h40 após o tremor, o sistema foi ligado, tá? E não houve nenhum problema. Tá, ok? É isso que eles estão falando aí agora em relação à usina de Fukushima e dizendo que não houve nenhum problema. Tá? Então houve um pequeno aumento da temperatura, mas o sistema ele é projetado para aguentar até 65 graus de aumento. Então não houve nenhum problema. Então para quem está assistindo a NHK agora, eles estão falando, ó, o Felipe está falando que em Nishio, em Aichi, ele sentiu. Nishio está bem longe, então se você sentiu aí, é bom, isso dá uma noção para a gente, né, Felipe? Dessa intensidade do terremoto que ocorreu aí a quase 600 quilômetros de onde você está. Tá? Então vamos ficar alertas aí aos tremores secundários que podem acontecer, tá? Então nós vamos encerrando aqui essa transmissão ao vivo. Miti Emi está perguntando que grau está aí. Eu acredito que ela está perguntando em relação à intensidade do terremoto, tá? Então vamos repetir as características, o que aconteceu hoje. Então às 5h59 da manhã, um forte terremoto foi registrado em alto mar, próximo a Fukushima. Este terremoto atingiu a magnitude de 7,4 na escala Richter e foi emitido alerta de tsunami, principalmente para as regiões de Fukushima, Miyagi e Ibaraki. A previsão das autoridades era de um tsunami de até 3 metros de altura, mas acabou chegando um tsunami entre 30 e 1,40 m em diversas cidades ali no Nordeste. Tá ok? Então, a intensidade do terremoto, a intensidade sísmica medida pela escala Shindo chegou a 5 fraco, que é uma intensidade um pouco forte. Então, a Mirta está falando 5 PM, não sei o que ela quis dizer aqui, tá? Então, hoje às 5h59 da manhã aconteceu esse forte terremoto próximo a Fukushima, tá ok? Então, para todos vocês que acompanharam o vídeo até agora, vamos manter a calma, a situação está se normalizando, ainda há aviso de tsunami, tá? Mas o maior perigo já passou. As autoridades estão falando que o perigo maior já passou, mas devemos ficar alertas às réplicas que podem ainda acontecer no prazo de 1 semana. E eles ainda preveem que um terremoto igual ao que aconteceu hoje de madrugada pode acontecer novamente. Nesse momento ele está explicando ali o que aconteceu na usina de Fukushima.
tá? O motor que se desligou, que faz o resfriamento. Eu creio que a maior preocupação de todos agora é essa informação em relação à situação da usina de Fukushima. Então, ele está explicando ali que não aconteceu nenhum dano, tá? Esse motor de baixo ali que desligou automaticamente no momento do terremoto, e ele é o responsável de impulsionar aí o sistema de resfriamento, a bomba d'água. Então, a usina de Fukushima no momento está operando normalmente, então não precisamos ter preocupações em relação a isso, tá ok? Então, ainda há o aviso de tsunami ali para essas regiões, conforme vocês estão vendo em amarelo no mapa. Então, essas regiões, as autoridades pedem que os cidadãos evitem chegar em áreas costeiras, tá ok? Então a situação vai se normalizar até o fim do dia, vamos levar a nossa vida normalmente. Eu acho que não precisamos criar pânico, e uma dica que eu dei agora há pouco é mandar uma mensagem para os seus parentes no Brasil, tá? Avisando que vocês estão bem, que está a região que você está, se foi atingido ou não, mas manter os parentes informados em relação à situação, tá? Agora há pouco o rapaz ali na televisão falou que chegou um tsunami de 1 metro na região da usina, mas que eles estão preparados aí no caso desse tipo, dessa magnitude de tsunami, eles estavam preparados, então não houve nenhum dano. Mas eles estão alertas às réplicas que podem acontecer aí, porque as autoridades estão emitindo alertas de possíveis réplicas para os próximos tempos. Tá? Minha tia está perguntando se nós vamos dar informações 24 horas. Minha tia, nós vamos tentar. Tá? Então hoje, durante o dia até a noite, nós vamos estar alertas aí em frente à TV, e também nós temos acesso a alguns sistemas de informações que nos avisam com uma certa antecedência, e nós iremos tentar postar informações, tá ok? Mas não precisa... Ó, tem um Luciano Rida, está assistindo lá de São Paulo. Não precisa ficar muito apreensiva, nem em pânico, nem com muita preocupação, porque a situação já está se normalizando, tá ok? Então, aí tá o mapa, você pode ver que se ele chegou a 5 fraco ali em Fukushima, né, na região de Ibaraki também, então em outras províncias ele chegou a 4, 3 e foi diminuindo. Então depende da província ali, as pessoas sentiram muito forte, tá? Em Guma ali, ó, dá para ver que foi bem sentido em Guma, tá ok? Então esse terremoto que vocês estão vendo a informação, ele aconteceu às 5h59 da manhã, tá? Foi com epicentro no mar, próximo a Fukushima, e gerou o alerta de tsunami que todos vocês acompanharam durante o dia aí no Portal MIA, tá ok? Então não foram registrados danos maiores, e os tsunamis que vieram foram entre 30 centímetros e 1,40 m, mas não causaram nenhum dano. E os vídeos desses tsunamis estão ali no home do portal, você pode acessar e ver ali os vídeos que usuários aí de diversas redes sociais registraram da chegada do tsunami, tá ok? Então, a situação está se normalizando e não há alerta de perigo eminente, não há um alerta vermelho nesse momento, tá ok? A Clara está perguntando se ainda tem alerta de tsunami. Clara, não está em alerta, está em aviso de tsunami, ou seja, há uma certa possibilidade de que aconteça, é o nível mais baixo, tá bom? Então, nós temos que ficar atentos, né? Temos que ficar alertas às situações, mas já é um aviso mais fraco, já não é um aviso assim vermelho, tá ok? Então, está mostrando aí as imagens do tremor. Bom, pessoal, nós vamos encerrando aqui. Essas aí são imagens dos abrigos, tá ok? Nós vamos encerrando aqui então essa transmissão ao vivo. Voltando com essa mensagem de que nós não devemos estar em pânico. Eu sei que muita gente ainda está na mente aí um certo trauma do grande terremoto de Tohoku, que abalou muito a região ali de Fukushima, tá ok? A região de Miyagi, mas dessa vez foi
de uma intensidade bem menor e podemos hoje prosseguir com as nossas vidas, com as nossas atividades cotidianas, tá ok? Então o pessoal aqui está agradecendo, a Rose, a Kathleen, nós estamos à disposição, o Portal Mia vai ficar de olho, então basta você acessar a página do Portal Mia no Facebook ou o home do Portal Mia na internet, que você vai receber sempre informações atualizadas sobre o terremoto que aconteceu aí no nordeste do Japão. Lucas está perguntando se ainda tem risco de tsunami. No caso, é um risco baixo, então só está o aviso de tsunami, tá? Eles já retiraram o alerta, tá ok? Ó, a Miti fez uma boa pergunta. Tsunami tem como prever, mas terremoto não. Terremoto realmente não tem como prever com muita antecedência. Eles conseguem prever até com alguns segundos, alguns minutos, porque eles já percebem algumas vibrações e emitem o alerta do terremoto. Já o tsunami, conforme a posição do terremoto, eles conseguem saber se o terremoto vai gerar tsunami ou não. Então por isso que hoje o terremoto aconteceu às 5h59 e na hora já tinha alerta de tsunami. Por causa da posição que o terremoto acontece, as autoridades já têm como saber se vai gerar tsunami ou não, tá ok? Então, vamos, quem puder aí compartilhar as informações, mas o mais importante, vamos manter aí a cabeça fria, sem pânico e fazer as nossas atividades do dia a dia normalmente. Então nós traduzimos aí um pouco do que passou no jornal e passamos algumas informações aí sobre o terremoto que atingiu aí a região de Fukushima hoje, tá ok? Então um grande abraço a todos e mantenham-se ligados aí no Portal Mia, que nós iremos transmitir mais informações sobre esse terremoto, tá ok? Um grande abraço a todos, fiquem com Deus. E assim que tivermos mais informações, iremos postar no Portal Mia. Um grande abraço. Obrigado, Marcélio. Obrigado, Moisés. Obrigado, Kathleen. Tudo de bom, um grande abraço. Paulo Sérgio, tudo de bom.